Ninguém fez isso que a gente vai mostrar hoje. E ele já chegou aos 2 milhões faturados todos os meses. 6, 7 colaboradores para 30. Mas se vender demais, por conta da Cara, a produção? gente se vira e fabrica. É assim. Ousado, cara, é raiz. Se todo mundo faltar um dia, você consegue fazer. Ele olhou e falou, qual é o seu problema? Você é maluco? Caraca, da hora. Cara, fantástico. Segunda-feira que tinha 2.500 pedidos aqui. Meu, a Base, os caras chegaram no Brasil com tudo. Cara, pode contar, não tem problema. Problema de caixa, problema de gestão de pessoas. Você tá, Matheus Moreno. Chegamos em São Paulo para algo muito especial. Visita na operação de um aluno que virou mentorado e está fazendo um grande resultado. Ninguém fez isso que a gente vai mostrar hoje. Entender estratégia, ferramenta, o que ele está fazendo que dá resultado. Algo diferente que o e-commerce puro está proporcionando para vocês. Vim exclusivamente para isso e vai ser um grande dia com muito aprendizado. Bora lá! Estamos indo para lá agora, me acompanha que vocês vão gostar. Estamos a caminho da operação do Matheus Moreno. Ele fica em Guarulhos, então a gente está agora no translado. É diferente esse caso pelo seguinte, marca própria, performa muito bem em marketplace. A ideia lá é entender os bastidores, o que ele faz. O Matheus, ele já está com a gente faz um bom tempo, entrou como aluno, participou de imersão, mentoria, e ele já chegou aos 2 milhões faturados todos os meses. Surgiu de uma ideia assim, de uma conversa que a gente estava tendo ali e falei, cara, vamos mostrar toda essa transformação para a base do e-commerce puro? E estamos aqui agora, tá rolando, vai ser bem legal. Chegamos para visitar Matheus Moreno, parceirão de longa data, cara, que bom você estar aí recebendo a gente. Meu nome é Matheus Moreno, sou CEO e founder da Edias. Edias nasceu baseado no nome do meu pai e sócio, né? Então o ED vem de Eduardo e o Dias do final vem de Dias, que é o sobrenome dele, que é o nome dele completo é Eduardo Dias. É uma marca que vem no mercado transformando aí a parte de produtos de couro, como mochilas, carteiras, mousepads, jogos americanos, e a gente também tem uma linha que é um outro business, a parte dos espelhos que a gente fabrica também, que hoje vocês vão conhecer aqui, a gente vai ver um pouco do processo de como chega e como a gente expede aqui na Edias. Boa. Tudo, né? A gente vai acompanhar a produção, ferramentas, estratégias, um dia inteiro para isso. O que acontece exatamente nessa primeira área? O que rola nessa parte? Bom, a primeira coisa, aqui a gente recebe as chapas dos espelhos, né? A gente compra as chapas inteiras e aqui começa o processo de corte. Então a gente deita as chapas na mesa, faz o corte em filetes, depois vai fazer o corte dos espelhos redondos, quadrados, não importa o formato. E aqui nessa mesa basicamente é todo o processo de corte mesmo, né? Da chapa se torna ali o espelho no formato ideal e tamanho já. E você falou que trabalha com espelhos, também a parte de jogo americano, que você começou agora. Também. É isso. Tem as mochilas. Isso. Inclusive, ganhei uma de presente animal. E é tudo produção própria ou você tem uma parte que ainda é do mercado nacional? Cara, hoje é tudo produção própria, a gente fabrica todos os nossos produtos, não tem nada de revenda. E assim, em torno de, se não contar as cores, a gente tem poucos produtos, não são muitos. Né? Ao todo deve dar em torno aí de 12, 13 produtos. Mas quando a gente destrincha isso em variação de cor e tamanho, dá um pouco mais, vai dar em torno de uns 80 a 100 SKUs, né? Entre todas as cores e tamanho. Mas, cara, é uma variedade até que pequena para o volume que a gente consegue trazer de faturamento, com muito trabalho aí nas plataformas, relacionamento, algumas coisas que a gente aprendeu com um cara que fala bastante disso. Mas, cara, bem legal, a gente está construindo algo sólido. E aqui nessa operação, já somando o escritório e também essa área de separação, produção, são quantas pessoas? Hoje a gente tem 36 colaboradores e, cara, eu costumo dizer que não dá pra gente
construir nada sem gente, né? O negócio é sobre gente, as coisas, tudo que a gente faz aqui precisa de gente. O principal são pessoas. Desde quando você fala de Customer Experience, você pensar aí na experiência do cliente, até o Employee Experience. Então, pensar em toda a experiência dos nossos colaboradores e mudar e transformar vidas, desde um cliente até um colaborador, e todo o negócio girar em torno de transformação de vidas. O carro-chefe hoje é o espelho? Hoje o espelho está representando mais ou menos uns 80% do nosso faturamento. A gente quer, tá com um plano agora de alugar um segundo galpão para ampliar a produção do espelho um pouquinho mais e sobrar mais espaço nesse galpão para ampliar a produção dos outros produtos, para a gente tentar trazer a E-Dias, vamos chamar assim, que são os outros produtos, para uns 40% do faturamento, que hoje ela representa bem menos. A operação fica em Guarulhos, certo? E nasceu tudo aqui? Ou... Cara, começou tudo aqui. Na verdade, começou no meu quarto. Eu ainda não era casado, morava com os meus pais. A operação começou no meu quarto de 1,5 m por 1,5 m. Aqui, nesse quarto, era o meu quarto, foi onde começou a empresa. A gente tinha acabado de quebrar de novo, devendo uma nota preta. Aqui era meu quarto. Aqui tinha as prateleiras que ficavam as películas que eu vendia, né? E foi como começou a empresa. Na época, a Shopee estava com incentivo de taxa zero. Bons tempos. Bons tempos, né? E aí foi assim que começou, vendia cadeira também, e ia vendendo tudo que dava margem, achava coisa com margem e botava para vender. E aí, cara, a operação nasceu porque meu pai é da profissão de... Ele sempre fabricou carteira, mochila, bolsa, a vida toda, e ele estava quase desistindo da profissão. E aí, num dia que ele falou que ia desistir, ia vender todas as máquinas e mudar de ramo, cara, eu vi aquela situação e eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de mudar isso. E aí eu comecei a pesquisar e usar o meu know-how que eu já vendi em marketplace, e comecei a procurar o que dava para ele fabricar ele e a gente vender junto. E foi assim que nasceu o nosso negócio. E lembro até hoje que eu fiz a conta de quantos mousepads ele tinha que fabricar por dia, vender por dia, para conseguir ter uma vida tranquila e conseguir acertar seus compromissos financeiros ali. E a conta, eu cheguei em 4 mousepads por dia que ele deveria fazer para conseguir pagar as contas, né? E, cara, a gente chegou a vender 120, 150, teve dias que passou disso. Aqui é onde o seu José fica enrolando, é nosso estagiário, ele fica enrolando o dia inteiro, olha lá, olha lá. Olha lá, ele ganha, eu tô pagando ele pra enrolar, ver se pode, olha lá, olha. Só fica enrolando o dia inteiro, não faz nada. Olha lá, aqui é a parte de... Olha lá, esse é o serviço dele pronto. Isso aqui é o mousepad que a gente fabrica e vende. Explica pra galera o que rola nessa área aqui? Cara, essas aqui, máquinas. aqui a gente tem outra área de corte. Entretanto, lá a gente corta espelho, aqui a gente corta os outros materiais, os outros insumos que a gente usa na produção dos espelhos e também os outros produtos também já corta aqui. Então aqui a gente corta EVA, né? Pega as placas de EVA, dando um exemplo dessa daqui, e corta em tiras, corta a parte dos materiais de Montana, e a gente vai cortando todos esses materiais para preparar eles para o próximo setor. Então aqui já foi cortado, já matéria, vamos dizer assim, a parte inicial, matéria-prima quase, para chegar nessa área. E o Matheus super sem jeito, do tipo, caramba, não dá para andar, mas é legal isso, tá crescendo. E você falou que quando chegou aqui, parecia grande demais, né? Cara, foi quando eu aluguei esse galpão, é uma curiosidade fantástica. A gente entrou, tinha acabado de fazer a mudança, aí a gente colocou nossas coisas aqui dentro, dava eco. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz, velho? Aluguei esse galpão, é grande demais. Cara, em 6 meses estava entupido, a gente já... Ele conheceu o e-commerce puro nesse momento. Foi mesmo, aí, foi mesmo. Pô. Foi mesmo, imersão, foi bastante coisa. Pô, já foi o quê? Em 3 imersões? Já, animal. E isso me fez entender mais, me fez absorver muito conhecimento, me conectar com pessoas que tinham muita facilidade e domínio sobre todo esse contexto que era muito novo para mim, e começar a entender de verdade, né? E ter mais tranquilidade de tomada de decisão, de organização, e aí tudo isso foi se conectando, porque a gente estava crescendo demais, então vem o problema tributário, vem problema de fluxo de caixa, vem problema de gestão de pessoas, porque você sai de 6, 7 colaboradores para 30, e aí você começa a ter que pensar em cultura, gestão de processos e tudo isso que vem acontecendo nesse meio tempo. Então tudo isso calhou bem na época que eu fechei a mentoria do e-commerce puro, então a gente começou a devorar o conhecimento e aplicar, né? Porque eu acho que também isso é muito importante, né? O conhecimento está disponível, mas você absorver ele de forma tão prática assim como o Gabriel faz, como o e-commerce puro faz, e conseguir aplicar
cara, isso virou o jogo pra gente, foi incrível. Aqui, tudo que a gente preparou lá naquele segundo setor, a gente vai trazer pra cá para começar a parte de costura. Então, aqui elas costuram as tiras dos espelhos, costuram os mousepads, costuram os jogos americanos, mochila, tudo é costurado nessa parte. Sem parar. Aqui as máquinas ficam diretão. Dia todo, não para, não para. Legal. E esse aqui é o resultado final pós-costura. Isso. Pós-costura a gente chega nisso daqui. E aí eu vou mostrar o que acontece no próximo setor ali, mas aqui são as alças dos espelhos já prontas, e aí tem a parte da tira também, que é a que vai em volta, que é a moldura em si. Entendi. Daqui a pouco vão chegar as coletas e por aí vai. Sei que está voando, vendendo muito em vários canais, principalmente na Shopee. Mas, cara, você coloca uma limitação que você possa vender por dia, por conta da produção? Como é que funciona isso? Não. A gente está, tipo, atendendo o que vem. Então, mas se vender demais, por conta da produção? Cara, a gente se vira e fabrica. Tá bem assim. Ousado, cara, raiz. Legal, legal. Na verdade, foi um dia que a gente resolveu fazer isso. A gente estava vendendo e sempre estava faltando alguma cor, algum tamanho. E isso estava travando a gente faturar e também atrapalhando na parte de relevância. E aí, cara, um dia eu peguei e falei assim, meu, quer saber? Eu vou botar tudo ilimitado. Colocamos e aceleramos. Agora a gente vai ter que mudar isso, porque a gente acabou de entrar no full da Shopee, tá começando a trabalhar com o full do Mercado Livre. Então a gente vai começar a mudar isso, vai ter que mandar para lá o estoque, não vai ter jeito. Muito bom. Aqui a gente tem a área de botões, tá? Então essas máquinas a gente comprou faz um tempinho. E chegamos na empresa já com mais um investimento de maquinário que a gente fez. Eu brinco que é por isso que eu tô pobre, velho. Eu torro todo o dinheiro da empresa na empresa. Resolveram também uma dor gigante, porque essas máquinas são automáticas, elas se autoabastecem. E aqui ela coloca os botões nas alças. Antes você terceirizava isso ou não? Não, antes a gente tinha uma máquina que você tinha que colocar o botão manualmente em cima e colocar o fêmea embaixo. Fêmea embaixo e apertava. Entendi. Era muito manual, demorava muito. E aqui você ganhou uma produtividade de o quê? Assim, você tem noção? Cara, em comparação, se antes você levava um dia para fazer 200 alças, hoje faz aí em meia hora. É uma coisa absurda, porque é muita diferença. Caraca, ganhou muita escala. Aí daqui saiu costura, pula para cá, para esse setor aqui e vai para acabamento. Aqui elas também montam os kits dos espelhos, que é o suporte mais a bucha e o parafuso, faz toda essa área. Eu costumo dizer que tudo isso aqui é meio que uma preparação para depois cair lá na linha de montagem, que é onde eu vou mostrar para você. Matheus, isso aqui, só uma dúvida, isso aqui é estoque ou é item já vendido? Cara, mais ou menos. É um pouco de cada. Um pouco de cada. Tem um pouco de estoque, a gente está tentando produzir um pouco a mais do que vende, mas está muito difícil. Quando a gente pensa que está conseguindo, as vendas aumentam e consome o estoque. Então tá meio que de zero a coisa. Entendi. Quase. Você vai adaptando de acordo com o dia a dia. A gente está usando, cara, tecnologia. A gente tem planilha, joga numa planilha, métrica de venda, app Scripts, ele puxa lá as informações que a gente insere e faz uma conta automatizada e resulta todas as nossas projeções de fabricação. E tá mais ou menos batendo. Tá funcionando, legal. Hoje você vende mais na Shopee, é isso? Isso. Tá. E depois na Shopee vem o quê? Mercado Livre? Mercado Livre e depois a Amazon, a terceira. Eu até vi ali na frente que tem uma coleta de FBA, né? A gente só trabalha com FBA Classic. Boa, boa. Aqui a gente começa efetivamente a linha de montagem. Então ali a gente preparou tudo. Preparou tira, preparou alça, preparou EVA, preparou todos os insumos que vão ser utilizados aqui na mesa de montagem dos espelhos. Você chama de linha de montagem. Tá certo, a produção ela começa da primeira parte, né? Então a linha de montagem de tudo que foi produzido rola agora. Aí aqui a gente pega os EVAs que a gente cortou lá, passa cola, aí pega as tiras que a gente montou lá e colocou botão e cola no EVA. Depois a gente vai ali para uma segunda parte que eu vou mostrar para vocês já, mas basicamente a gente reúne todos esses insumos e começa aí uma linha de montagem. Legal. Aí depois que pegou e colou, você já tem aqui o material colado no EVA. E aí as meninas começam aqui a parte de montagem do próprio arco do espelho já, né? Aqui a gente chama de arco, mas seria a moldura. Tá? E aí, depois disso, elas fecham essa moldura e passa para a segunda etapa de colocar o espelho dentro dessa moldura. Então você pega uma moldura dessa aqui e coloca o espelho dentro. Você sabe fazer todo o processo?
Com certeza. Sozinho? Fui eu que criei. Se todo mundo faltar um dia, você consegue fazer? Não consigo porque eu preciso de gente, mas o processo foi todo a gente que criou. Mas pelo menos fazer um espelhinho você ainda tem a manha. Facilidade, tranquilidade. Legal. Até dezembro eu tava tendo que ajudar a cortar espelho lá, porque não tinha gente, tinha que fazer, tava vendendo demais, então assim... Mas a parte mais legal é essa, a gente começou fazendo um espelho que não tinha nada a ver com o que é hoje e levava muito mais tempo para ser produzido. Então ao longo do tempo, eu e meu irmão, principalmente meu pai tem uma expertise muito show de mais de 40 anos de ramo, mas não tinha com espelho. Então eu e meu irmão fomos ajudando ele, pensando em estratégias para otimizar o processo produtivo, até chegar no que está hoje. Nosso processo é muito enxuto e produz aproximadamente 1.000 a 1.100 espelhos por dia. Por dia? Por dia. E o que teu pai acha disso tudo? Cara, ele quer sair correndo. Brincadeira. Num primeiro momento, meu pai, ele desdenhou bastante, assim, porque ele estava acostumado a vender para grandes marcas, pedidos maiores, tal. Ele fornecia para algumas marcas bem conhecidas. E quando eu falei para ele que ele ia viver de venda a venda e vendas de R$80, R$100, ele olhou e falou: qual é o seu problema? Você é maluco? Eu levo muito comigo a frase de que o que diferencia um gênio de um louco é o resultado, né? Então as primeiras vezes que eu falei de internet para ele me achava um completo maluco, né? Mas quando ele foi vendo o resultado prático, foi vendo a realidade, o negócio acontecer, ele foi cada vez mais botando fé e, cara, hoje é incontestável de que dá certo, né? Legal, muito bom. Show de bola, vamos continuar então? Bora. Vamos lá. E aí daqui, depois que colocou o espelho na parte do arco, vem para a parte de acabamento. Aqui a gente faz... olha isso, que da hora. A limpeza, né? Modéstia à parte, a gente costuma dizer que o nosso produto é o melhor do mercado, tá? Em qualidade. A gente preza muito por isso. Então o nosso espelho aqui a gente limpa, faz a parte de limpeza e coloca dentro da caixa e coloca o kit também de envio, né? Que seria o pino, o pendurador, a bucha e o parafuso dentro da caixa, faz a parte de proteção também com o isopor e depois vai para o último passo aqui, que é a arqueadora. E essa proteção, ela acaba funcionando legal? Como é que é a parte de devolução? Porque, querendo ou não, é algo muito sensível, né? Cara, é um problema que a gente tem. A gente vem modelando ele ao longo do tempo, até atingir o número que a gente conseguiu agora, reduziu muito a nossa quebra. Ainda é alta, né? Principalmente para o padrão de mercado, ela é um pouco alta. Mas a gente acredita que chegou num equilíbrio ali entre custo de embalagem e volume de quebra. Porque se eu for muito além, vai encarecer muito a embalagem e vai reduzir a margem de qualquer forma. Então não dá para fazer muito mais do que o que está aí. Então a gente já tem uma embalagem com todas as indicações de não empilhar, de frágil, tudo que tem que ser feito, mais uma proteção interna, o papelão é de onda dupla, tudo que a gente pôde dentro de um equilíbrio de custo ali a gente fez, mas cara, é difícil contar com a colaboração das coletas e tudo mais, não tem jeito. Exato, isso aí faz parte do jogo, mas tem que só mensurar para garantir que a conta feche, né? E isso aqui, o que é essa... Cara, aqui a gente tem duas arqueadoras semi-automáticas, tá? Onde eles fazem o fechamento das embalagens. Então ali eles vão arquear elas para fazer a selagem, vamos dizer assim. A máquina ela solda, né? O arco. E aí faz o fechamento. E aí tá pronto, cara. Tá pronto. Aí esses espelhos já vão ali pro estoque, que tá a caminho de existir, mas a maioria deles já estão indo direto para coleta. Matheus, isso aqui são pedidos do dia, estoque, explica um pouco. Cara, aqui é a nossa tentativa de estoque que não sai, mas basicamente aqui já está pronto, a galera já vem pegando daqui, colando etiqueta, mas tudo que está aqui vai virar coleta hoje já, provavelmente vai praticamente tudo, e fora o que ainda vai sair durante o dia da produção também para coleta de hoje. Última parte da expedição, o que você usa aqui para fazer nesse processo que é relativamente complexo, porque tem uma linha de produção, se qualquer coisa der errado, vai dar ruim aqui. Para gerenciar tudo isso aqui, o que você usa, o que você faz, como que as coisas funcionam? Cara, a gente usa a BaseLinker, é o nosso hub atual, faz desde a parte de emissão de nota fiscal, controle de estoque, expedição, conferência,
Inclusive vou mostrar daqui a pouquinho aqui como é que é o processo. E uma das automações que a gente faz que, cara, resolve uma dor gigante de muita gente que vende marketplace, né, que não consegue resolver, a gente conseguiu resolver através da Base. Boa, então você usa a Base, que é mais conhecida como um hub de marketplace, na parte de expedição. Isso. Caraca, da hora, hein? Cara, fantástico. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês terem uma ideia de como funciona. Vamos lá. Aqui, nessa tela de aguardar, a gente filtra por aguardando de separação, que são os pedidos que precisam ser separados. E a Base é legal que você consegue fazer filtros para os pedidos. Então, um exemplo, filtrar por EAN. Tem um filtro que a gente que criou aqui dentro, que, cara, isso é uma coisa fantástica na Base, que é muito personalizável. A gente criou um filtro que a gente consegue entender quantos itens tem dentro do pedido. Então a gente filtra todos os pedidos que tem apenas uma unidade. E aí o método de envio. Então eu coloquei aqui o EAN, uma unidade, método de envio. Aqui é quase uma separação em onda, porque você colocou um único SKU com uma única unidade. Isso. E aí a gente define o filtro, ele vai trazer aqui, por exemplo, 14 pedidos que contém esse SKU com apenas uma unidade. Aí eu seleciono todos eles aqui, venho no assistente de pick e pack e vou em preparar pacote. E aí, Biel, pega um espelho desse daí pra gente. Esse aqui? Vou botar o Biel pra fazer pacote aqui. Quantos anos já, Biel, que não faz pacote? Já, uns 15 anos. Uns 15 anos. E aí, tô fora de forma nessa. E aí, aqui, cara, a gente escaneia o código de barras. Ele já conferiu lá que é esse SKU. E já saiu aqui. Já saiu aqui. A Duff simplificada e a etiqueta. Inclusive, a gente já cola aqui. Eu também tô enferrujado. Relaxa. E aí, cara, é pressão aqui da galera filmando. E aí, o processo que a gente criou aqui dentro, usando a Base, é a automação de conferência de pacotes. Então, depois que eu colei, eu já venho aqui, escaneio o QR Code, ele vai rodar aqui, conferir pacotes, e está conferido. Ele basicamente altera o pacote de status para conferido. Então, a gente tem certeza que esse pacote foi feito, não só impresso, mas foi feito. Então, caso a transportadora, a Shopee, o correio, qualquer transportadora disser que não foi enviado ou que não saiu da nossa operação, a gente tem uma prova sistêmica para argumentar com eles e conseguir ali um reembolso, um ressarcimento. Isso é uma coisa que, né, uma das coisas que eu aprendi com o Biel, que tem tanto dinheiro na mesa antes de venda, né, ou depois da venda, e a galera tá sempre focada em venda, e tem muito dinheiro que a gente acaba indo pelo ralo. Então, com esse tipo de coisa, já teve mês que a gente conseguiu recuperar, tipo, 8 mil reais na Shopee, por exemplo. Então, cara, são detalhes que quando você vai ver no final do mês, dá um valor bem expressivo. Boa. E isso aqui, você não tem uma câmera aqui em cima para filmar agora? É o próximo processo. A Base já tem aqui. Tá vendo? Ela tá até piscando aqui. Você vai linkar a câmera com a Base e quando eu escanear o pacote, ela vai tirar a foto e fica registrado dentro do pedido. Meu, a Base, os caras chegaram no Brasil com tudo. Com os pés no peito. Eles são mega parceiros nossos. Até vou deixar informações aqui embaixo para você fazer um papo com eles sem compromisso. Ainda a gente vai mostrar mais coisas de ferramentas, de sistemas. A Base teve um papel também muito disruptivo para a nossa empresa, porque chegou num momento que a gente estava crescendo muito, tinha algumas demandas de personalização, de coisas que a gente queria fazer, e o sistema que a gente usava anteriormente não tinha essa possibilidade. E inclusive quando me ligaram da Base para ofertar o produto, eu falei, cara, não vou trocar de jeito nenhum, tá funcionando, não vou mexer. E aí, cara, quem me ligou lá insistiu, falou, meu, eu te garanto que se você for para uma call, eu vou te apresentar o produto, você vai contratar na hora. Aí eu olhei e falei, cara, o negócio deve ser bom mesmo, né? O cara chegar a falar isso, aí eu falei, meu, beleza, marca aí. E marcou. Quando ele me apresentou o sistema, eu fechei na hora mesmo. Foi incrível, né? Porque tinha tudo o que eu precisava naquele momento para escalar mais a operação. Desde controle de devoluções, maior controle na parte de expedição, automações absurdamente personalizáveis. Então, um monte de coisa que a gente conseguiria fazer a nossa operação ser muito mais enxuta, né? Muito mais funcional, com menos erros. E, cara, mudou e virou o jogo. É isso? Acabou? Já foi? É isso. Simples, muito bom. Objetivo, muito enxuto. E assim a gente consegue fabricar aí 1.000 a 1.200 espelhos por dia
expedir tudo que a gente expede todos os dias. Teve segunda-feira que tinha 2.500 pedidos aqui. Meu, sabe que eu acho maluco? Há 10 anos atrás eu tive que literalmente fazer um sistema de pick and pack, um WMS. Hoje, você encontra isso dentro de um hub de marketplace, melhor ainda, onde você consegue ter uma liberdade de configuração, fazer um monte de coisa, ali, personalização. E, para quem não sabe, a Base é uma mega parceira. Líder de marketplace na Europa, chegou no Brasil e eles falaram assim, a gente quer um mercado brasileiro, a gente quer falar com os empreendedores brasileiros, a gente quer fazer empresários tipo o Matheus performarem pra caramba. E eu sei que ele já tinha falado muito da Base pra mim, gosta verdadeiramente, usa. O lance é o seguinte, se você já tem um fluxo legal, quer deixar mais profissional toda essa parte de marketplace na sua operação, fala com eles, cara, porque a gente tem uma condição especial, atendimento, preço, é exclusivo do e-commerce puro. O link está aqui embaixo. Fala sem compromisso para você ter esse processo e muito mais que a gente vai mostrar ainda no dia de hoje aí na tua operação. Realmente é uma ferramenta muito, muito boa. Feliz que um parceiro nosso está te ajudando tanto. Pô, fantástico, cara. Legal. E agora, bora pro escritório? Pode ser? Bora. Vamos lá. Bate-caverna, aqui que é o administrativo. Bate-caverna, cara. Aqui é o subsolo do galpão, e a gente começou a montar aqui, a gente reformou tudo, aqui era um buracão, não tinha nada. Você que fez essa tudo, parte? Tudo que tá aqui. Pra quem não entendeu, a operação tá aqui, ó, tá rolando aqui em cima. Lá em cima, e boa parte a gente que botou a mão na massa aí. Né? Tipo, parte de drywall, as mesas foi eu que fiz e tal. Demos um start aqui na pintura, depois de lavar tudo. Aí galera, um empresário que fatura 1 milhão por mês chegando em casa, velho. Então tem muita, eu sempre falo que tem muito nosso suor aqui espalhado, né? Parte Mas de pintura, isso deixa mais legal ainda. É verdade. Saca? Do tipo, tá num momento difícil, dia complicado, você olha justamente a construção disso tudo. Por isso que sempre tem aquela máxima que o que as pessoas ganham, elas não veem valor. Né? Quando você vai construindo, tem um gostinho diferente. Tanto que você já chegou aqui, ó, eu montei essa mesa. Sabe? Isso é legal pra caramba. Dá muito orgulho. Olha lá. Ainda falta prender o tampo. O ajudante já tá ali sem roupa, o cara já se despiu. Ô, vai parafusar aí, velho. Cara, e aí aqui assim, a gente tem aqui o administrativo, a gente tem um time muito enxuto pro tamanho da empresa. Agora a gente vai começar a expandir um pouquinho essa parte de pessoas, né, com um time de vendas, com algumas outras coisas que a gente quer fazer. Mas aqui a gente tem atendimento ao cliente, que a Tainá que faz, tem o nosso gestor de anúncios, tudo mais, que cuida ali de criação de anúncio, gestão de anúncio, principalmente agora experiência de compra, as coisas que acontecem bastante. Tem nosso designer, tem o nosso compras, que está por aí resolvendo alguma PO de insumo. E basicamente é isso, né? É um time super enxuto para tudo que a gente fatura, para tanto de demanda que a gente tem. E ali sempre os números da operação. E lá a gente tem os números, né? A gente está usando gestão e-commerce, e aí tem ali faturamento, a margem de contribuição, né? E a gente usa muito isso para acompanhar. A gente tem meta do nosso plano estratégico, a gente está usando agora a meta diária por canal e alguns KPIs que a gente acompanha aí para poder entender a saúde da empresa e... Legal. Números sempre à vista, né? Cenourinha na frente para a galera ir para cima. E, isso aqui, eu falei em off, o Matheus explicou ali sobre a qualidade do produto dele, eu falei, velho, isso tem que ir pro vídeo. Sério. Você explica um pouco da diferença e também a maluquice de como que essas coisas vieram parar aqui. Cara, é assim, aqui são espelhos da concorrência, né? Em primeiro lugar, não tem acabamento aqui embaixo, né? Tem só uma emenda mal feita aqui, o espelho fica para fora, você tem um risco de corte aqui. Ele é super mais fino aqui, né? A espessura do espelho, o nosso... Opa, quase que eu estreio aqui. Ele tem um padrão de 3 centímetros, enquanto o da concorrência é muito mais fino aí. O nosso é quase o mesmo preço, né, que você estava falando. O mesmo preço, praticamente o mesmo preço. Né? Mas a gente busca manter um padrão de qualidade, mesmo que com a concorrência sempre baixando, a gente tem um padrão de qualidade que a gente
não mexe, né? Aí o nosso tem o acabamento embaixo, é todo com costura, tem a alça removível, né? Então se a pessoa, por exemplo, quiser usar sem alça, encher o saco e não quer mais a alça, ela simplesmente tira e bota direto na parede o espelho e aí você acabou mudando o modelo, né? Então você põe direto na parede e vira um outro modelo de espelho. Boa. Então, cara, é uma das coisas, né? Muito bom. Galera, não sei se dá pra perceber, mas presencialmente é gritante. Aqui tem e outro também. O mais bizarro é como isso veio parar aqui. Cara, pode contar, não tem problema. Cara, voltou por devolução, velho. Da Shopee? A devolução da Shopee veio trocada. E a parte mais legal é que o concorrente me mandou uma foto, porque a gente troca ideia. Ele me mandou uma foto do meu lá, então veio o meu foi pra ele e o dele foi pra mim. Então, cara, bizarro. Entendi. Mas é uma diferença muito considerável. Tanto que é um desafio que você tem, como marca própria, é colocar isso de uma maneira evidente ali pro consumidor, para ele entender, cara, vale a pena escolher aí dias ou pagar talvez um pouquinho mais caro para ter um produto. Cara, foi uma das coisas que a gente, pequenas coisas que a gente vai fazendo e vai percebendo que faz diferença. A gente alterou o título do anúncio e deu um jeito de detalhar logo no início do título, espelho Adnet com costura. Não é só essa mudança de com costura, cara, fez a gente aumentar a venda, porque o concorrente não tem costura, né? O dele, nem esse daqui tem costura, o nosso tem a costura ao redor dele todo. E a galera, tipo, clica pra ver. E quando ela clica pra ver, a gente tem certeza que ela vai comprar o nosso. Então, o fato de várias coisas que a gente vem fazendo ali, a gente consegue trazer a galera pra dentro do anúncio, pra ela ver o vídeo e tudo mais. Muito bom. Legal, você explicou aqui um pouco do trabalho dessa galera nessa mesa, mas e as outras salas? Se puder só fazer um overview para o pessoal entender um pouco mais os bastidores administrativos. Maravilha. Cara, a gente tem a minha sala, essa primeira aqui é a minha sala e estou compartilhando com o Thiago por enquanto. Depois a gente tem a sala do ADM ali, que é a sala da Gabriele, que cuida de todo o financeiro do nosso grupo. Né? Tem ali o laboratório, que está em construção, né? A gente chama de laboratório, que é a parte de criação, que é onde meu pai fica. Ele vai criar os modelos novos, vai fazer todo esse trabalho e a gente apelidou carinhosamente de laboratório de criação. Aí a arquiteta está finalizando o projeto, a gente vai mandar fazer os móveis e ali vai ser o laboratório. Tem a sala de reunião, que é onde a gente faz as reuniões semanais aí, para alinhamento com o time, one-on-one também a gente faz lá. Tem a sala do administrativo também ali, que é onde as meninas trabalham, tem a Laura que é o RH, a Rafaela que é assistente dela e as duas ali desenrolam também parte de contas a pagar, todos os agendamentos de pagamento e tudo mais, faz conferência de nota fiscal e tal, resolve o MBO com o fornecedor. E basicamente é isso, cara, é um time bem enxuto, a gente tem esse ideal de ter um time enxuto e agora a gente está se organizando para conseguir escalar time e consequentemente aumentar a receita. Tá bom, eu quero saber uma coisa, quero saber se você apanha ou se você bate naquela mesa ali. Cara, ali eu bato. É mesmo? Eu bato. Mas te falar, o meu pai é o cara daquele negócio, cara, destrói. Ele é top 1. Não brinca em serviço. É mesmo? Não dá pra ganhar. 3 segundos. Era a zaga do Brasil. Caraca. Cara, do Pebolinho ali não teve jeito. Meu pai desenrolou. Roubei a cadeira do homem aqui, ó. Tiagão, ele é irmão do Matheus, trabalham juntos, trabalho familiar. Obrigado por emprestar a sua cadeira por um tempo. Eu devolvo, prometo. Bora lá. Cara, queria entender aqui com você algumas coisas. Queria que você explicasse um pouquinho sobre a sua família. O Thiago trabalha com você, seus pais. Foi bem legal aqui. Acho que vale a pena trazer essa mensagem pra galera. Como que é o trabalho familiar pra vocês? Um resumo. Cara, assim, a gente, na verdade, começou tudo em família, a empresa toda, desde o início, começou em casa, eu comentei isso no começo. Lógico, no começo a gente enfrentou vários desafios aí, né? Porque administrar isso, né, de trabalhar em família é um pouco complexo. Mas funciona, cara, funciona. Se cada um tiver a ciência da sua função e as coisas forem muito bem definidas, funciona muito bem. A gente conseguiu administrar isso, conseguiu organizar e eu costumo dizer que a E-Dias eu não construí para mim, né? Foi o fundamento da criação da marca, de tudo isso, foi pro meu pai. Eu até já falei isso algumas vezes para ele, que não era o meu maior sonho construir algo como a E-Dias, mas se tornou um sonho meu por ver a possibilidade de mudar a vida dele. Eu gosto de trazer esse assunto porque tenho certeza, tem uma galera assistindo a gente que
também tem um trabalho familiar muito intrínseco ali na operação. Cara. Trabalha com o meu irmão, pai, esposa, sei lá. Isso aconteceu na minha vida, eu sei a importância, cara, da empresa nesse equilíbrio familiar. Até mesmo o meu negócio começou porque a gente estava numa crise ferrada financeira. E muitos que estão vendo isso, tenho certeza que também trabalham aí com familiares. Então é legal trazer cases de transformação de sucesso, que deu certo. E nos bastidores foi muito legal ali a conversa, né, a troca que teve com seus pais. E legal trazer essa mensagem. Mas, falando sobre transformação, queria que você falasse um pouco do e-commerce puro. O que aconteceu na sua operação, na parte mais estratégica, assim, você que já participou de 3 imersões, treinamento, mentoria, e eu tenho certeza que as dores que você superou, muitos aqui estão passando. Então, o que você vê que foi um grande ganho que fez, de repente, dar uma destravada e conseguir ir para um próximo nível? Uma das datas que marcaram, assim, foi a segunda imersão que eu fui. A gente estava numa fase que a empresa cresceu rápido demais, eu estava com muitos problemas. Problema de caixa, problema de gestão de pessoas, problema com um monte de coisa, e a gente sempre faz a brincadeira, né? Que, cara, as pessoas perguntam as coisas pra mim aqui dentro e a minha resposta normalmente tem sido, não sei, eu nunca cheguei até aqui. Porque tudo é muito novo, e naquela época era muito mais, né? E bem nessa época, a imersão foi um divisor de águas, né? Porque foi falado muito sobre gestão de pessoas, sobre a gestão de processos, como criar um plano para você estar aqui, chegar lá, sabe? Então a gente começou, eu voltei da imersão virado de ponta cabeça, assim, cara. E aí, cabeça doendo. Cara, nossa, tava doido. E aí trouxe tudo isso pro time, comecei a aplicar a parte de governança, a parte de cultura. Eu não tinha nem isso definido na empresa. Então a gente começou a olhar para tudo isso, coisas que muitas vezes eu não botava fé que fazia tanto efeito, né? E aquela coisa de tipo vender o teu peixe, vender o negócio para os teus colaboradores, vender para a galera, evidenciar onde a gente quer chegar, né? Para todo mundo estar ciente de não só do potencial, mas estar ciente de onde a gente quer chegar. E aí a gente começou a executar essas coisas, cara. Então foi uma virada bizarra. A empresa capotou, assim, virou do avesso. E quem está comigo, quem convive comigo todos os dias sabe que eu também como pessoa evolui muito, porque não dá para você mudar uma empresa inteira se o dono não mudar, né? A empresa acaba sendo um reflexo do dono, querendo ou não, né? Tudo que a gente é como pessoa, a gente vai passando para a empresa, mesmo que de forma completamente inconsciente, né? Então, cara, o e-commerce puro teve esse papel gigantesco aí, também na parte tributária. Foi uma época, eu participei do fórum tributário. Foi a época que eu estava naquela decisão de tipo, vou, não vou, lucro real, não vou, será? Cara, que loucura, não sei nem como faz o fechamento, como é que, né? Tava acostumado com aquele negócio de DAS, faturou X, vem X. E cara, tudo foi se encaixando ali, né? E aí hoje a gente tem, a nossa empresa são 2 CNPJs, num grupo bem montadinho, tudo organizado, né? Tudo no regime normal, faturando tudo 100%, tudo bonitinho. E, pô, é muito orgulho, porque a gente, apesar de tudo, né, a gente começa fazendo muita coisa errada e muitas delas incomodam a gente quer ir arrumando, né? Pelo menos eu sempre tive essa vontade de arrumar a casa, sabe? Fazia as coisas porque tinha que fazer, mas sabia que era periódico e que tinha que, de alguma forma, organizar tudo. E a parte tributária foi uma delas, que a gente veio ao longo do tempo estudando, aprendendo, né, enchendo o saco dos mentores lá, e chama um, chama outro, e networking também foi muito bom, né? Ter acesso ali a pessoas que estavam vivendo essa mesma transição. E é uma galera muito boa também, né? Cara, não só os mentores, mas também quem participa. O e-commerce puro é um imã de gente boa. Cara, muito, muito. Assim, a gente acaba indo em vários eventos e é nítido a diferença de nível de maturidade empresarial, né? A gente acaba se juntando com pessoas que você vê que tem o mesmo ideal, né? De criar um negócio sólido, né? E que não são sellers de marketplace simplesmente. É uma galera que está criando negócios que daqui a alguns anos provavelmente a gente vai ver cases aí de grandes fusões ou vendas milionárias. Eu vejo muito isso porque
É uma galera diferente. Sim, são empresários, né? Pessoas que querem construir uma marca e de fato ter relevância ali, conseguir rentabilizar muito bem em cima disso. Números muito importantes para a gente são o número de pedidos. A gente faz mais de 20 mil pedidos por mês. O mês passado a gente bateu 22 mil pedidos. E a gente também fatura aí mais de 1 milhão e 800 por mês. Né? Em fevereiro a gente faturou um pouquinho menos, mas esse mês a gente já está forte de novo. E tudo isso sem espaço, sem a condição que deveria, sem toda a estrutura que a gente está planejando montar agora. Então, é bizarro você pensar que a gente faturou tudo que faturou e está faturando tudo que está faturando sem ter a condição ideal, né? Então, isso com muita demanda reprimida, com limitação de capacidade produtiva, sem olhar para tantos canais disponíveis como o B2B. Então, a gente tem tanta coisa para explorar. E mesmo assim o faturamento já é muito expressivo, já é uma conquista gigante. Você falou bastante sobre cultura, sobre construção de time. Galera, isso aqui não é papo de coach, tá? É um negócio que é real. A cultura, ela realmente faz a diferença no dia a dia da empresa, vai entregar resultado. As dores que você passa, ou melhor, já passou, eu tenho certeza, muitos aqui estão passando, você tem novas dores hoje. Né? A gente estava falando ali sobre... Cara, desde investidor, desde a crescente, aqui já está pequeno, começou no barracão, nossa, está vazio isso aqui, não é o momento, mas agora já está pequeno. Então, é uma dor que você resolve, aparece outra, é um gargalo, só não pode ficar parado. Cara. Então, desafio sempre vai ter, problemas sempre vão ter. Uma coisa só que é legal da gente falar aqui, tanto que a gente deixou o computador preparado, tem um lance do e-commerce puro que sempre quando eu mostro a galera pira, acha muito, muito massa. Nós desenvolvemos dentro de casa, que são os pushes, automações, umas coisas bem, bem legais. E eu vi que o Matheus tá muito ninja nisso e ele tá fazendo por conta. E queria saber se rola você mostrar um pouquinho. Bora, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Cara, porque isso aqui muita gente pediu, nós fizemos dentro de casa, desenvolvemos, nem todo mundo consegue ter time interno para fazer isso, só que você achou um jeito interessante de fazer, né? Rápido e prático. Boa, mostra pra galera então. Cara, a gente criou algumas, eu vou mostrar uma delas, né, que pra mim é a principal. A gente vende produtos personalizados no nosso site próprio e o usuário ele vai lá, escolhe o produto, digita o que ele quer que a gente grave lá, o nome, inicial, enfim. E quando esse pedido entra, automaticamente a BaseLinker ela detecta o SKU, que é um produto personalizado, puxa o campo de personalização e envia essa mensagem pronta aqui no Slack. Nesse grupo aqui, né? Produtos personalizados. E aí vem o número do pedido, e aí aqui aparece o produtos, aí vem mousepad personalizado rosa claro, 20 por 20, que é o tamanho, e a personalização. No caso aqui, Verusca PG. E o valor que foi vendido. Nesse grupo tá a galera lá da fábrica. E aí o pedido cai em um status chamado em fabricação. E aí já está escrito aqui embaixo: priorizar a produção e alterar o pedido para finalizado para que ele siga para faturamento, separação e envio. Então caiu lá para o meu colaborador, lá na produção, ele vai ver o que ele tem que fazer, ele vai pegar o produto, vai fazer. E assim que ele terminar, ele altera o status desse produto para finalizado, desse pedido para finalizado. Todo esse processo você que mapeou, desenhou e aplicou aqui, através da Base. Quando ele fala BaseLinker, é Base, né? Que atualizaram o nome. Então, através da Base, para quem não sabe, o Slack é um sistema de comunicação, de mensagens. Como se fosse o Skype das antigas. Mas o Slack é top pra caramba, né? Sensacional, é uma ferramenta também maravilhosa. A gente usa para comunicação interna da empresa também. A gente aqui tudo é via Slack e aí somou essa parte de integrar com a Base que é fantástica. O legal do Slack é isso, essas personalizações, o que você pode programar em cima. Tanto que esse lance dos pedidos caindo e etc, as regras, a gente conseguiu fazer, obviamente desenvolvendo. Só que o Slack ele permite isso, o que acaba sendo animal, só que você fez de um jeito muito mais fácil, né? Porque é de forma nativa, né? A Base ela tem integração direta com o Slack, então é configurar uma automação, é muito rápido, né? E cara, aqui a gente, além de isso que a gente está vendo, o cliente está sendo também avisado. Você consegue mostrar dentro da Base isso? Tem como? Claro, agora. Então, o cliente também é avisado. Então, cara,
tá indo mensagem via WhatsApp também, gente. Então, entrou o pedido, avisa o meu colaborador, e quando o meu colaborador, por exemplo, vai lá e coloca como finalizado, além de ir para faturamento e ir para guardando separação, o cliente é avisado, seu produto acabou de ser finalizado, agora ele será embalado, tanana. Então o cliente está acompanhando todo esse processo de personalização do produto dele. Dá uma sensação de pertencimento, de que o negócio é personalizado de verdade. Não, de fato porque realmente é, né? Mas não só o produto, até mesmo todo o processo aqui você está desenvolvendo muito aqui, legal. cara, dentro da Base a gente tem as ações automáticas. E eu vou mostrar como se fosse criar uma nova, tá? Que fica mais fácil. Vamos dizer que você queira avisar no Slack todos os pedidos pagos, né? Então você vai colocar aqui, o pedido foi pago, e vai colocar aqui, enviar mensagem no Slack. E aí você define o remetente, você pode colocar aqui, bot do e-commerce puro. Já viu algo parecido em algum lugar aí? Esse bot trabalha, hein? Esse bot trabalha. E aí você escolhe o canal lá que você quer mandar. Então, por exemplo, falta de estoque. Também dá pra notificar falta de estoque, dá pra... Cara, infinidade. Isso daqui, o limite é o nosso cérebro de criar. E aí, aqui no conteúdo você vai colocar o que você quer que envie. E aqui você tem uma série de variáveis que você pode puxar, né? Para ele puxar automático o número de pedido, pode colocar os produtos. Aí você vai colocando as variáveis que ela automaticamente vai puxar de dentro do pedido, ou de dentro do cadastro do produto, enfim. E assim você vai compondo ali a mensagem no Slack. Então, vários elementos você consegue construir uma mensagem que automaticamente a cada requisição cai no canal do Slack ali, que pode ser pedido, pode ser... Evolução, a gente tem também automação, vai entrando de evolução, vai caindo no nosso canal. Cara, então dá pra você inventar muita coisa. E aí, cara, é simplesmente isso aqui. Digitou a mensagem aqui, tipo, mais uma venda, sei lá, qualquer coisa. E salvou. Simplesmente tá pronto, ela já vai começar a funcionar. Que da hora, hein? Simples, tão simples como 1 mais 1 igual a 2. Então, muito bom. Cara, e aí assim, vai do que você quiser criar. A gente, além disso, tem várias outras que a gente foi criando ao longo do tempo aqui. E dá pra... E ainda tem muito o que fazer. Dá pra criar muito mais automações. E coisinhas simples assim fazem diferença no dia a dia, né? Porque acontece tanto, que às vezes você vai pegar alguma coisa que é um alerta, opa, tem que corrigir isso aqui, tem que mudar tal coisa. E o time vai vendo também ali o andar da carruagem. Cara, no dia a dia você descobre, né? Esse monte de coisa que acontece. E eu sempre falo, aqui na empresa a gente é pirado em criar esse tipo de coisa, porque você mitiga erro, aumenta ali o rendimento do time, você reduz a necessidade de 1, 2, 3, 4, 10 colaboradores a mais. Né? Então, e eu sempre falo, gosto de repetir isso na cabeça da galera. Quando a gente traz processo e ferramenta, a gente reduz muito o erro humano. Né? Então é bom para o colaborador e bom para a empresa. Né? É um ganho mútuo aí. Boa. E lembrando uma coisa, a Base é uma grande parceira nossa. Então, aqui embaixo tem um link, fala com eles, marca um call, cara, sem compromisso, tem uma condição e um atendimento especial para mudar a tua operação, mudar o jogo. O Matheus sabe que não é migué esse negócio aqui, cara. É que realmente é uma ferramenta que quer o mercado brasileiro. E o Brasil é uma grande oportunidade, porque não é só a Base. Vários canais de venda, Amazon, já falou, esse ano é um ano que a gente vai investir pra caramba no Brasil. Os asiáticos chegando, que nem o lance da Temu. Cara, a Temu tá destruindo na Europa. Os caras estão muito fortes e já falaram, o próximo mercado nosso é o Brasil. Então, fala aqui com a Base, eles querem o Brasil, eles querem fazer empreendedores venderem cada vez mais. Matheus, me fala uma coisa, os seus top canais de venda. Shopee primeiro, certo? Isso. Depois Mercado Livre, me passa uma ordem assim, só para entender um pouco do seu dia a dia. Cara, Shopee é o primeiro, é onde a gente mais vende hoje. Depois vem em seguida aí o Mercado Livre, que só não está muito maior por falta de capacidade produtiva, que é o que a gente está resolvendo agora. E a Amazon vem por último aí, mas também por falta de capacidade produtiva. Né? Então a Shopee está consumindo muito toda a capacidade produtiva da fábrica e a gente não consegue atender os outros marketplaces. Boa. E se você fosse falar uma única coisa da Shopee que você faz, assim, que entrega resultado, o que seria essa coisa para servir até como dica aí pro pessoal? Cara, a central de marketing deles, ela é muito completa, né? Ela é muito completa e muita gente não dá valor na quantidade de ferramentas, ou muitas vezes usa uma só, usa duas ou não usa nenhuma, né? E a gente aqui usa praticamente todas. Né? Por quê? Cada uma delas que te trouxer 5%, 7% a mais de faturamento, quando você vai somar essa coisa toda no final do mês, dá
uma quantidade muito relevante de aumento de pedido, ticket médio, né, com oferta de combo. Cara, então você tem uma vasta ali quantidade de ferramentas para te ajudar no que você precisar. Até para, por exemplo, queimar produtos que estão em estoque parado. Você pode usar a ferramenta de combo com desconto ou brinde, né, e precificar ali da forma correta para você jogar e dispensar produto tá parado, sei lá. Dá para criar muita coisa. Então, a Shopee ela tem esse mundo de possibilidades com a central de marketing, ela é bem legal. Legal. E hoje, de 100% do seu faturamento, quanto é Shopee? Mais ou menos uns 70%, 75%. Canal extremamente relevante. Extremamente relevante. Sabe o que é mais interessante disso tudo? Seguinte, esse conteúdo que você está vendo agora já está animal, já está muito bom. Só que o completo dele vai estar dentro do treinamento da e-commerce pura, onde você vai trazer suas melhores práticas da Shopee. Então, quem quiser, vai também aqui na descrição, tem um monte de informação legal, um monte de informação importante. Você entra para o e-commerce puro para entender exatamente o que o Matheus faz na Shopee, com as ferramentas certas, inclusive com a Base, para entregar um resultado e ter uma operação de 2 milhões por mês. Começou com a gente com uns 400 mil por mês, ali 500, era mais ou menos isso aí que eu faturava. E com margem, seguindo, crescendo, ali unindo a família e fazendo acontecer. Massa, esse processo aqui todo faz rolar vários pedidos. Queria que você falasse um pouco da expedição, quantas coletas, picos, coisas do tipo. Show. Cara, a gente tem aqui praticamente 4 coletas por dia, somando aí todas as... A gente tem coleta de Flex, tem coleta do Mercado Envios, coleta de full quase todo dia. Rolou do FBA hoje. Do FBA rolou hoje. A gente tem, da Shopee a gente tem coleta dedicada, então, cara, é um caminhão que vem só pra gente, vazio, e a gente costuma lotar ele, às vezes precisa de uma coleta extra, né? Então, quando tem picos, como em segunda-feira, costuma ter, a gente já bateu 2.500 pedidos na segunda-feira. E aí a gente já manda mensagem, a gente tem um contato da Shopee lá que é responsável pela nossa conta e pela nossa coleta dedicada e solicita uma coleta extra. Aí ela aloca um outro caminhão pra gente que vem antes, coleta já um pouco, leva, e aí a coleta dedicada que já vem todo dia, vem no final do dia para levar o restante. Então é mais ou menos esse fluxo aí que acontece, cara, mas tá doideira, assim, é maluquice, sai muito pedido todo dia. Eu costumo dizer que se alguém chegasse e me falasse que tudo isso ia acontecer, eu ia sair dando bicuda na pessoa, né? Porque ia falar, cala a boca, eu tô viajando. Mas, apesar de tudo, eu sempre fui um cara muito certo de onde eu queria chegar. Então, tudo que a gente está vivendo hoje, eu sonhei lá atrás e eu falei que ia acontecer de alguma forma, apesar de achar uma completa loucura. E eu sempre fui um cara muito determinado. Então, as coisas que eu coloco na minha cabeça, se não tem como acontecer, eu dou um jeito, entendeu? Então, dois pesos, são duas coisas aí, né? Não tinha como, era algo realmente impossível, mas eu sonhava e tinha certeza que ia chegar lá. Como? Não sei, mas aconteceu e agora a gente tem novos planos que também são impossíveis olhando hoje, mas a gente vai chegar lá. Que dia incrível conhecendo os bastidores de uma operação, de verdade. Tenho muito a agradecer ao Matheus, a família dele, que nos recebeu muito bem, também todo o time, foi incrível. Galera, não é fácil fazer um conteúdo como esse aqui. Todo lance de viagem, filmagem, encaixar um dia pra gente estar junto, não foi fácil, mas o importante é gerar valor, levar um conhecimento para vocês. E antes de qualquer coisa, vou deixar aqui pro Matheus fazer o encerramento dele e eu quero trazer um recado legal para vocês. Cara, só queria agradecer ao Gabriel, em primeiro lugar ao Gabriel, em segundo lugar ao e-commerce puro, né, por toda a parceria que a gente tem, além de, obviamente, ser mentorado do Gabriel, pela parceria, cara, que vai além da mentoria, sempre disponível para atender a gente. O Bruno também, que sempre foi muito parceiro lá, resolveu muito BO pra gente, encheu o saco dele demais. E cara, foi sem dúvidas um divisor de águas para minha operação, para o meu negócio, né? Pô, ter essa oportunidade de receber você aqui, receber o time de vocês aqui, receber a galera e dividir a nossa história, contar a nossa história, mostrar um pouco do que é a realidade de criar um negócio do zero, que vai muito além de simplesmente
trabalhar e trabalhar e a galera acha que é ficar milionário do dia para noite, né? É muito trabalho, é muito suor, muita coisa investida aqui, muito risco que a gente corre e correndo atrás de um sonho, né? E é muito legal poder falar disso aqui. Então, cara, você merece. Você, todo mundo, sua família, valeu demais. Valeu, Belo. E você que ficou com a gente até agora, seguinte, todo esse conteúdo aqui já é incrível, mas o que tem dentro do treinamento tem um material na íntegra com várias outras coisas, aulas extras, no detalhe. Só para você entender um pouco do nível do conteúdo do e-commerce puro. Algo diferente que a gente está fazendo para esse momento. Então tem informações aqui embaixo, muito importantes, cara. Faça parte você também do e-commerce puro. E outra coisa, bem legal, se você curtiu esse tipo de conteúdo, um estilo documentário, mostrando e visitando operações de pessoas que fazem acontecer, comenta aqui, dá teu feedback, porque isso vai fazer a gente ter energia para produzir mais e mais conteúdos como esse. Beleza? Valeu todo mundo que ficou até agora. Matheus, obrigado de novo. Valeu, tamo junto. Daqui a 5 anos eu imagino a IDEA sendo negociada por alguns milhões. Acho que a maior meta por trás de tudo isso para ser uma marca que não vai morrer no meio do caminho, uma marca que vai se consolidar no mercado, vai ser conhecida no Brasil todo e talvez vai ser comprada por algum grupo grande que vai fazer ela crescer ainda mais. Mas falando de mercado, meu maior sonho é posicionar a Ideas como a marca das mochilas no Brasil, né? Quando todo mundo pensar em mochila, vai pensar na Ideas. Preencher esse espaço que hoje no mercado está vazio. Não tem, na boca do brasileiro não tem uma marca que preencha quando se fala de mochila. E eu quero que a Ideas seja essa marca.